Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia nos diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito vos concede. Paulo, dizendo aos crentes de Roma, ele referia a respeito do pecado e a respeito da santidade. Quando Paulo chega a dizer: portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito os concede, porque eles não mais estão na prática do pecado deste mundo. Estamos vivendo uma época difícil, onde muitos evangélicos, muitos pastores e muitos que dizem ser cristão estão nas igrejas e querem trazer também a prática do mundo para a igreja. Nós não sabemos qual é hoje o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as raízes têm saído do meio evangélico. Não se vê mais oração como antes, mais santidade como antes, mais jejum como antes, preço, procuras de almas. Então nós vemos que os crentes da atualidade estão acomodados, se acostumaram com as igrejas e esqueceram de ir para as ruas anunciar o evangelho. Quantos hoje em dia que estão em adultérios, estão em prostituição, estão nas suas vaidades e impureza nos altares. Só porque tem nome, tem fama, tem chamado, não importa. O que vale para Deus é você ser santo e purificado e lavado com remido com o sangue dele. Ele disse: portanto, não há condenação a quem está em Cristo Jesus. Nem todos que dizem estar em Cristo estão nele. Alguns são evangélicos, mas faz a prática do mundo. Saíram do mundo, ou seja, saíram do pecado do mundo, mas ainda permanecem na prática do pecado. Então são pessoas que são irracionais, pessoas que não têm temor de Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que é de Deus é conhecido por ele. Pois Jesus chega a certa ocasião a dizer que separará o trigo do joio, as ovelhas do lobo. Amigos e amigas, irmãos e profetas de Deus, estamos no tempo de nos preparar mais. Quantos altares cheios de adultério, quantos altares cheios de prostituição. Às vezes você entra numa igreja, você não sabe se aquilo ali é uma igreja de verdade. De tanta coisa errada, impureza e lascívia que você vê. Mas ainda existe alguns profetas que sobraram. Ainda existe alguns profetas que ainda sobraram. Existe ainda alguns profetas que são fiéis, que pagam preço. E no momento certo Deus irá levantá-los para repreender esses que andam errado na obra de Deus. Não é porque você fala em mistério, não é porque você prega, não é porque você entrega profecia, você ora pelos dons do Espírito, que você é um salvo. Não. A Bíblia fala que mais vale a obediência do que o sacrifício. Quantos estão sacrificando em vão, após sacrificar, vai para a prática do pecado. E Paulo disse: só não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito os concede. A carne promove o homem a pecar. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então ouça com atenção o que Deus está te dizendo. Saia desse adultério, saia dessa prostituição, saia deste pecado de vaidade, de fornicação, de lascívia, de impureza. Saia, pastor, presbítero, diácono, evangelista, porque o evangelho hoje em dia, muitos líderes, em vez de estar combatendo contra o pecado, está apoiando o pecado.
em vez de estar combatendo contra os erros, está aceitando a impureza. Deus, no último dia, irá pedir conta a cada um de vocês. Fica aí essa palavra do dia para você. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo e Deus irá te abençoar. Fique na paz. Que Deus te abençoe.